Se você está nesse vídeo, provavelmente é porque você está querendo saber mais informações sobre saúde de casco em relação aos três principais sistemas que nós temos na pecuária leiteira, que seria pasto, freestall e compost. Senta aí, se liga que eu vou falar um pouquinho sobre como acontecem problemas de casco e como, na verdade, evitar esses problemas pensando de uma forma um pouco mais ampla. Já aproveita, já segue o canal, enfim, a mendicância toda aí para você compartilhar caso isso faça sentido para você. Bom, quando a gente fala nos três principais sistemas, a gente tem que pensar primeiro em duas coisas. Esses três sistemas têm seus prós e seus contras, eles têm suas particularidades, obviamente, porém, eles têm coisas comuns aos sistemas. Então, eu vou falar um pouco sobre primeiro os sistemas e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas comuns, as coisas que a gente tem que pensar de maneira igual nos três sistemas ou muito parecidas. Bom, quando a gente fala em pasto, a gente está falando num sistema que ele tem muito menos maneiras da gente controlar o ambiente. Né? Então a gente está falando de um ambiente que um dia está sol, um dia está chuva, um dia está cheio de lama, um dia está com mais sujeira, um dia está com menos sujeira, um dia o pasto está mais baixo, um dia o pasto está mais alto, e aí depende um pouco, né, de qual pasto que a gente está falando, de qual planta que a gente está falando, porque inclusive a parte mais baixa da planta, né, dependendo de onde esse gado está, pode ser um fator de lesão aí para os cascos. Né? Mas quando a gente fala em pasto, a gente tem um risco grande, aí, principalmente falando sobre umidade. Né? Então é uma área aí que se as vacas se concentram, principalmente nos horários quentes do dia, elas vão se concentrar em áreas de sombra, e esse é um grande problema para toda a saúde do animal, principalmente para casco e úbere, né? A gente vai ter animais aí com o casco muito tempo numa área úmida, né? E isso acaba amolecendo, isso acaba diminuindo a capacidade aí que o casco tem dessa dureza, que é muito um fator grande de proteção. Né? E aí isso acaba abrindo, fragilizando, abrindo espaço para que bactérias, enfim, agentes patógenos acabem colonizando esse casco. Né? Além disso, a gente pode ter fatores traumáticos também dentro desse pasto. Então, pode ter pedra, aqueles pedregulhos, cascalho, buracos, coisas que as vacas vão pisar ali sem conseguir enxergar muito bem. E aí, isso abre uma área de lesão. E aí, muito bem, elas vão para o momento lá de descanso delas, onde tem barro. E aí, a festa está feita. Né? Então, o pasto ele tem principalmente esse problema. Os trabalhos mostram que existe um fator importante, positivo, né, que é a questão da movimentação, isso leva mais sangue para o casco dos animais, e isso ajuda uma regeneração maior, principalmente quando se compara a freestall. Mas eu diria que o grande fator, o principal, é a limpeza desse local e o manejo desse local em momentos de descanso desses animais. Bom, dito isso, vamos para o freestall, que é o outro extremo, né? É o local onde as vacas não têm acesso absolutamente nenhum a pasto e elas vão ficar em cima do concreto. Né? Isso é muito bom em termos de limpeza quando é bem manejado, então você pode ter aí um flushing que vai limpar muito bem se a angulação desse local estiver boa, se o concreto não for extremamente áspero, não tiver buraco, então você tem uma limpeza muito maior. Porém, você tem um desafio não ligado apenas ao concreto, mas à cama. Por quê? No freestall, a vaca não tem muita opção. Ou ela está em pé no concreto, ou ela está deitada na cama de areia. Se a cama não tiver uma cobertura boa, eu falo areia porque a maioria é de areia, né? Então, se as vacas não conseguem deitar, elas vão ficar muito em pé. E se elas estão em pé numa superfície que aí é mais áspera, isso vai lesionando os cascos, vai gastando mais os cascos e você vai ver muita lesão de jarrete também. Né? Então, isso é um sinal que as vacas não estão deitando. Então, muitas vezes o problema não é o concreto em si, o problema é a cama, é o local que elas estão deitando. E quando a gente compara pasto com freestall, muitas vezes os trabalhos colocam o pasto como algo mais positivo, que a gente tem menos problema de casco. Mas eu diria que isso é muito mostrado porque, na maioria das vezes, a gente tem problemas de manejo no freestall muito lotados, com coberturas de cama muito ruins. E aí, quando a gente vai para o compost chegou aí como uma solução, né, de todos os problemas e tudo mais, porque no compost a gente tem uma área concretada menor, que é a área de alimentação, e tem uma cama que é feita aí de palha, de maravalha, do material que você tem aí na sua fazenda, isso vai compostando. O problema é que, né, por um lado ele é macio, ele é muito mais gentil para o casco dos animais, né, então os animais pisam num lugar muito mais macio,
Porém, se mal manejado também, você tem um problema de umidade e fezes misturada, né? Porque ela tá em processo de compostagem, nem tudo ali já compostou, nem tudo ali atingiu a temperatura, então você tem uma cama sempre contaminada. E isso faz parte do processo e isso não tem problema nenhum. Inclusive para Uber, e quando a gente fala em mastite, por exemplo, por que a gente, em sistemas bem manejados, a gente dificilmente tem surtos de mastite, né? Porque a umidade está controlada e aí a gente tem uma quantidade ali de bactérias que estão ok, a gente sempre fala que bactéria não anda, bactéria nada. Então, sempre que a gente tem umidade, isso é um grande problema. E como a gente está falando aqui sobre casco, a gente tem que lembrar que muitas vezes você tem uma lesão ali, ou você tem um casco mais fragilizado, onde as bactérias podem entrar e aí fazer, né, a colônia, fazer a infecção que elas conseguirem fazer. Então, dito isso, né, a gente tem que pensar que esses três sistemas têm que ser muito bem manejados, tem que ser locais que estão ah, bons para esses animais pisarem, né? E que as vacas não precisem ficar tanto tempo em pé. E quando elas tiverem oportunidade de deitar, que seja num lugar realmente mais seco, mais limpo possível, né? Então, eu diria que freestall, como eu comentei, a questão é a cama. Quando a gente fala em pasto, a questão é ter sombras variadas para esses animais não precisarem deitar toda vez no mesmo local, e isso vai enlameando tudo, fazendo um barro. E no compost, a gente tem um controle de umidade. Então, provavelmente, você vai ter que uh, colocar mais cama, principalmente nas épocas mais úmidas do ano, né? E aí também isso depende um pouco de quanto que as vacas estercam, né? Quanto mais as vacas estercam, provavelmente maior a reposição de cama que você tem. E aí, a gente falou então das particularidades desses três sistemas. Mas nós temos as coisas comuns desses três sistemas. E as coisas comuns, a gente está falando de corredores, de sala de ordenha e sala de banho, basicamente. E às vezes área de alimentação também, quando você tem uma pista de alimentação no pasto, né? Você coloca as vacas no pasto e traz elas para fazer um lanche ou alguns dos tratos aí no dia. Qual que é o problema desses lugares que a gente fala comuns? O problema deles é que a gente tem áreas aí concretadas ou cascalhadas que são um ambiente muito fácil de você ter lesão, porque muitas vezes os produtores não olham para esses lugares, né? Ninguém fica de olho nos corredores para ver se tem buraco, para ver se tem arame, para ver se tem pedra, esse tipo de coisa que pode lesionar. Às vezes os produtores ficam muito ligados na limpeza do pasto, muito ligados na cobertura da cama e não lembram muito dessas áreas de trânsito dos animais. Ou mesmo os funcionários do manejo nunca foram ensinados, né? Que isso é um local importante de você olhar. Então, eu diria que quando a gente transporta esses animais, por mais que seja pouco tempo, em 2, 3 ordenhas, né, nos manejos aí de troca de pasto e de levar para a ordenha, voltar, fazer às vezes um manejo sanitário, alguma coisa nesse sentido, né, a gente tem que lembrar que as vacas passam por ali. E se ela, uma vez que ela pisou num buraco, isso vai ser segundos. Esses segundos que ela pisou já foi suficiente para lesionar o casco. Então, já vai abrir um espaço para que bactérias aí oportunistas façam colônia no casco. Então, isso que eu diria para vocês, que é muito importante vocês olharem não só onde as vacas ficam a maioria do tempo, mas onde elas transitam ao longo do dia. Gostaram do vídeo? Que bom! A gente vai ter mais por aqui sempre para vocês. Muito obrigada!